E como é que o ser humano perde a sua alma? Afastando-se da intimidade com Deus. Tendo prioridade para tantas coisas, menos para Deus. Gente, é impressionante como que as pessoas hoje têm intimidade com tudo e procuram intimidade com todos, mas menos com Deus. A palavra da onda, se assim posso dizer, está na crista da onda, é a intimidade, não é? As pessoas até brincam, dá dinheiro, mas não dá intimidade, não. Você é um amigo de Deus? Teófilo, amigo de Deus. Deus, quando olha para você, Ele vê um amigo. Quando você está num processo de oração, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você está buscando o Senhor, você o busca como um amigo, como aquele que te conhece, como aquele que você conhece. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que nada é mais importante que a nossa intimidade com o Senhor. Você que tem o livrinho aí da Quaresma, você vai ver que o texto de hoje é Êxodo 33, versículo do 11 ao 23. Depois eu convido você a ler este texto, porém ficarei apenas no início, para que você possa realmente entender esta intimidade como amizade, esta intimidade como proximidade e proximidade do coração. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Meus irmãos, crie na sua cabeça, no seu coração, esta visão, esta maravilhosa experiência que Moisés tinha, que conversar, de estar face a face com o Senhor, e falava com Deus como fala ao seu amigo. Isso é muito importante. Deus era amigo de Moisés e Moisés era amigo de Deus. E aqui a pergunta que se coloca é: você é um amigo de Deus? Teófilo, amigo de Deus. Deus, quando olha para você, Ele vê um amigo. Quando você está num processo de oração, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você está buscando o Senhor, você o busca como um amigo, como aquele que te conhece, como aquele que você conhece. Penso que esse versículo deve ser marcado na nossa Bíblia, é o versículo 11 do capítulo 33. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Mais à frente, conheço-te pelo teu nome e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, considerai que esta nação é o vosso povo. Gente, isso nós devemos pedir a Deus. Você que faz parte deste exército, você que não quer ser um católico bolinha de isopor. O que é isso, padre? Católico bolinha de isopor, só fica boiando, só fica boiando. Nós devemos sair da superfície e procurar águas mais profundas, criar raízes no coração de Deus, conhecer a Deus. Moisés aqui está dizendo: Senhor, se és verdade que eu tenho o teu favor, dai-me a conhecer os teus desígnios. Isso é intimidade com Deus. Quais os desígnios de Deus para a minha vida? Quais os desígnios de Deus para a minha família? Quais os desígnios de Deus para o meu trabalho? Quais os desígnios de Deus para a minha vida sentimental, emocional? Infelizmente as pessoas colocam na cabeça que elas querem fazer o que elas querem fazer. E depois que as coisas dão errado, aí por último elas começam a rezar. Sendo que a oração deveria precedir todas as coisas. O cardeal Cantalamessa, num dos seus escritos, e eu particularmente sou admirador, ele escreve que a oração do pregador, aquele que é amigo de Deus, aquele que não fala apenas
sobre Deus, mas ele fala de Deus. Ou seja, eu posso falar para vocês sobre a fome, porque eu já li quando as pessoas estão passando fome no mundo. Mas eu não posso falar para você da fome, porque eu nunca tive fome. Graças a Deus eu nunca passei falta de comida na minha vida. O pregador, aquele que é amigo de Deus, ele não pode ficar falando apenas sobre Deus. Ele tem que ter intimidade para falar de Deus. Eu não falo apenas sobre a Bíblia, mas da Escritura. Porque eu conheço, eu tenho intimidade. Deus é meu amigo, Deus precisa ser o seu amigo. O Senhor disse para Moisés: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Moisés disse, olha que bonito: se vossa face não vier conosco, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor e o vosso povo? Deus disse: o que me pedes, falo-ei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo nome. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Ele vai dizer: mostra-me a vossa glória. Mostra-me a vossa glória. E Deus respondeu: vou passar diante de ti. Vou passar diante de ti. Todo o meu esplendor. Dou a minha graça. Mas você verá pela fenda. Ou seja, quem vê a glória de Deus morreria. Então Moisés contemplou a Deus pela fenda da rocha. O viu de costas. O que significa isso hoje? Para que possamos ver Deus na nossa vida, é preciso olhar o rastro de Deus na nossa história. Uma pessoa que só fica no sofrimento, só fica no presente, só fica na reclamação, ela vai perdendo o entusiasmo de viver. É nos momentos de dor que você deve olhar para trás, olhar Deus de costas e ver o rastro de Deus na sua vida. Ver tantas coisas que você já superou, a experiência que você já teve. Lembre que os discípulos com o Senhor lá no Getsêmani, naquele sofrimento que eles estavam, e o Senhor suando sangue, foram aqueles 3 que estiveram com ele em cima do Tabor, na sua transfiguração. Então no momento da dor, eu não posso olhar para a dor, eu preciso voltar para o Tabor. Eu preciso lembrar daquele Deus que se manifesta em glória e que me sustenta no sofrimento. E todos nós tivemos na vida Tabor. Todos nós tivemos momento de intimidade com Deus. E como eu posso cultivar esta intimidade com Deus, esta intimidade que Moisés teve e esta intimidade que eu quero ter? Primeiro, eu sei que muitos participam dessas pregações anotando. Então anote isso. Intimidade quer dizer aquilo que há de mais profundo no homem e em Deus. Quando eu falo de intimidade, eu estou falando daquilo que está profundo em mim e daquilo que está profundo em Deus. Está ligado ao dar-se, ao conhecer-se profundamente e não de maneira superficial. Deus não nos quer tendo com Ele um relacionamento superficial, mas um relacionamento de coração. E o que significa intimidade? Significa amizade profunda com Deus. Moisés tinha amizade profunda com Deus, então ele era amigo de Deus. Jesus vai dizer que nós somos amigos dele. Ele não quer, então, um relacionamento de visita na nossa vida. Você já viu quando chega na sua casa visita? Eu falo que visita ensaia-nos para a falsidade. Enquanto não tem visita, o pessoal está andando de qualquer roupa, está de pé no chão, copo lá lascado, prato lascado, garfo de 3 dentes, confusão. Aí chega a visita. Aí você põe a visita na sala, não é?
Tem o copo de água da visita. Você vai dar água para visita qualquer copo? Não, é aquele copo ali. Aí para visita você põe o copo no pires, não é? Tem casa que tem até um lencinho que vai acima com os banangundangos assim do lado, só para encantar a visita. Prepara aquela mesa. Tem casa que tem a vasilha da visita. Só que a visita, por mais que nós amemos a visita, ela não conhece a nossa verdade. Ali foi tudo armado para encantar a visita. Claro, no primeiro momento é normal isso. Quando nós queremos honrar as pessoas, nós preparamos as coisas. Mas você quer viver a vida toda sendo visita na casa de alguém? Não é assim que funciona. Geralmente visita rima com desconhecido. Uma pessoa que você não conhece, ela é visita. Aí quando a pessoa vira seu amigo, olha como que acontece. Vamos pegar só água. Visita. Um copo de água, por favor. Tá bom, um minutinho só. Essa aqui é água natural, é gelada, temperada, com gás, tem saborizada. Pode ser uma saborizada gelada. Limão, pode ser. Aí você vai na cozinha, pega aquela água saborizada, que só tem uma garrafa, ninguém da casa toma, é da visita. Você põe ela no copo, põe uma rodela de limãozinho para enfeitar o copo, vem no pires para encantar a visita. Oh, mas encantou. Aí esta visita começa a virar amigo da sua família. Aí no outro domingo ela já volta. Aí à noite já está lá vendo filme. No primeiro filme todo mundo calçado, sentadinho no sofá. Aí começa a intimidade. Aí a visita já chega tirando o sapato, aí já deita no sofá, aí já chuta o pet, já escolhe o filme. E quando é que amigo íntimo chega na sua casa e diz assim, por favor, um copo de água? Se a pessoa fala, que água só. Se você não pegar água lá, você vai ficar com sede aí. Pode abrir a geladeira, que é nosso. Você abre a geladeira, você já leva um suco. A intimidade, ela acaba com a formalidade. Porque você conhece a pessoa de verdade. Você não está ali para ver coisas preparadas. Você está vendo a verdade. A verdade. Jesus, Ele quer ver a nossa verdade porque Ele é a verdade. E tem gente que passa a vida toda na igreja tratando Jesus como visita. Não entra na intimidade com Cristo. Você não é verdadeiro com Ele. Você fica mostrando quem você gostaria de ser. Quem você desejaria ser, mas quem não é. E Jesus não quer estar na sala de visita. Ele quer estar no nosso quarto. Ele quer abrir geladeira. Ele quer conhecer a nossa vida. A gente conhecer a vida dele. Ele quer chucar de sandália para um lado, deitar na almofada. Era assim que ele estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eu tive uma graça muito grande de celebrar uma missa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Fizeram um altar assim no canto e tem a sala. Eu ficava pensando, Jesus na casa desses três irmãos. Ele não era visita. Então ele chegava, já tirava a sandália. Marta ou Maria teve que lavar os pés dele. Jesus já deitava, falou, estou cansado, viu Marta? Hoje eu preguei, hoje eu curei, deixa eu deitar aqui na almofada. Isso, deixava Jesus deitar, Jesus estava uma cochilada, de vez em quando, oi Senhor, você acordou? Tem uma roncada, estou cansado. Não Senhor, fiz para o Senhor aqui um pãozinho, tem aqui um suco, tem uma tâmara. É assim que a gente trata amigo. É assim que a gente trata pessoas íntimas. Agora imagina se Jesus toda vez que entrasse na casa desses irmãos fosse tratado como visita. Atenção, ninguém que quer ser amigo suporta ser visita a vida toda. Você se afasta de uma casa assim. Você está frequentando a casa, você vai ver filme, você vai almoçar e as pessoas sempre te tratam com dedos. Quer dizer, elas não abrem, elas não baixam a guarda. Ou seja, você não tem intimidade. Deus quer que sejamos amigos. E amigo é aquele que sabe a nossa verdade. Você sabe que as pessoas mais perigosas na nossa vida são os nossos amigos? Oi, padre, por quê? Porque eles podem nos destruir.
Porque somente os nossos amigos de verdade conhecem as nossas fraquezas. A visita não conhece. Os de fora não conhecem. Os amigos conhecem. E os amigos olham para a sua fraqueza não para de destruir, mas para de proteger. O Senhor quer nos conhecer para nos proteger, para nos amar, para estar com Ele. Quando Jesus chegou em Jerusalém, e lá do alto ele contemplou a cidade, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os sacerdotes, quantas vezes eu quis te reunir debaixo da minha asa, como a galinha reúne os pintinhos e vós não quisestes. Você tem intimidade mais bonitinha que o pintinho com a galinha? Não sei se você já viu. Minas tem demais. Minas, você está andando na rua, você tropeça em pinto e frango. Tanto que o povo gosta. Aí é bonitinho, gente. A galinha choca, ela vai andando na frente, e ela vai ciscando, e vai ficando assim. Ela vai chamando os pintinhos. E ela vai ciscando para os pintinhos aprender a ciscar, e eles vão pegando o bichinho. E a galinha está atenta, ó. Quando chega alguém, um cachorro, um gato, a galinha abre a asa, ela faz assim. Os pintinhos todos entram debaixo da asa dela, e a galinha fica, ó. Jesus usou essa imagem. Foi Jesus quem usou essa imagem. Quantas vezes eu quis ser para você como a galinha que abrigava os pintinhos e vós não quisestes. É uma imagem de quê? De intimidade, de proximidade. Para que nós possamos dizer um dia, Gálatas 2:20, intimidade é você um dia poder chegar a dizer: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Olha a intimidade de Paulo com Jesus. Paulo olhava no espelho, ele não sabia se era Paulo ou se era Jesus. Espera aí, sou eu ou é Jesus? É Jesus ou sou eu? Tamanha a intimidade de Paulo. Agora não se esqueça, quando o assunto é intimidade, não é difícil, porque a iniciativa não é minha, a iniciativa é de Deus. Não sou eu que quero ser amigo de Deus, é Deus que já mostrou que Ele é meu amigo. E amor com amor se paga. Você quer ser, você quer ter amigo, seja amigo. Uma pessoa que se torna amigo, ele está mostrando que ele é amigo. Quando você trata o outro como amigo, a amizade vai surgir. Jesus nos trata como amigos porque Ele nos quer amigos. E se Ele nos trata como amigos, a amizade ela vai nascer. Ela vai nascer. Quando alguém me diz nas confissões, no aconselhamento: padre, eu me sinto tão sozinho, eu queria ter amigos. Eu falo: então seja amigo. Seja amigo. Amizade não se faz. Eu acredito que a amizade se reconhece. Você vai reconhecendo as pessoas que gostam de você. As pessoas que se preocupam com você. Eu orientei há pouco, lá em Divinópolis, uma moça muito vergonhosa, muito solitária. Eu falei com ela: olha, se você quer ter amiga, seja amiga. Você vai passear, traga uma lembrancinha para essa colega. É seu aniversário, chame. Ela ficou meio acanhada, mas vamos lá, né? Uma noite lá, fez uma pizza, chamou 2 coleguinhas dela, que ela gosta muito, elas foram. Aí, como elas foram na casa dela, no outro final de semana: olha, esse final de semana é na minha casa, então você vem para cá. Ela já foi. No outro final de semana, foi na casa da terceira. Aí foi aniversário de uma. Hoje são 3 grandes amigas. Porque a amizade tem que ter alguém que tome a iniciativa. E quando nós falamos de espiritualidade, a iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus. Ele nos quer amigos. Gênesis 3, 8-9. Adão e Eva, né? Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Essa pergunta é muito importante.
Deus, ele vê que Adão não está, ele está escondido, e Deus pergunta: onde estás? Deus, ele sente falta de mim. Deus tem saudade de você. Deus continua perguntando: onde estás? Até que a plenitude vem com Jesus Cristo. João 15, do 15 ao 16, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamei-vos de amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Olha aí, o conhecer vai gerar amizade, intimidade. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. A iniciativa é de Deus. Deus está dando o primeiro passo para que você dê o segundo. Deus quer ser seu amigo. Guarde isso, anote isso. A iniciativa é dele. E o mais bonito que nós escutamos já em Êxodo 33, 11. Jesus, ele falava com Moisés face a face, como um homem fala a seu amigo. E qual é a palavra base para a amizade? Quem quer ter um amigo, é preciso disponibilizar tempo. Não se ama aquilo que não se conhece. Veja que seus melhores amigos são aqueles que você passa tempo com eles. Ah, padre, eu tenho um grande amigo. Quem é? Eu não conheço ainda não, porque a gente não tem tempo um para o outro. Mas eu tenho um grande amigo. Por exemplo, você nem sabe quem é, mas está achando que tem. A amizade, ela acontece quando nós liberamos tempo. Tempo para estar com esta pessoa. Aí quando você gosta de alguém, você quer estar com esta pessoa. Aí você começa a passear com ela. Você vai para a casa dela, vocês começam a fazer coisas juntos. Aí um passando tempo com o outro, vai surgindo a amizade. Vai surgindo a amizade. São Basílio Magno, ele vai dizer: o Espírito Santo é aquele que cria intimidade com Deus. E o que o Espírito quer da nossa alma é tempo para Deus. Olha que bonito. São Basílio Magno. Como que a pessoa quer ter intimidade com Deus se ela não tem tempo de Deus? Você quer ter intimidade com Deus, mas o seu tempo é pouco para pet. O seu tempo é pouco para celular. O seu tempo é para assistir série. O seu tempo é para passear. Você não tem tempo para Deus. Como que a pessoa que não tem tempo para Deus vai ter intimidade com Deus? Então uma coisa não dá certo aí. Então comece a rezar mais. Comece a ter tempo para Deus. Padre, quanto tempo? Para começar, que sejam 5 minutos, mas que sejam 5 minutos de Deus. 5 minutos de Deus. Porque aquele que ama terá tempo para o amado. Não se tem intimidade com Deus, não se tem tempo para Ele. Raniero Cantalamessa vai dizer: o Espírito Santo indica o que de mais íntimo e secreto há em Deus, e indica o que de mais íntimo e secreto do homem, seu princípio vital, sua própria alma. É o Espírito Santo que cria intimidade com Deus. Então, meus irmãos, não tenha preguiça de clamar o Espírito Santo. Não levante da sua cama de manhã sem clamar o Espírito Santo. Não tome decisões importantes sem clamar o Espírito Santo. Não vá dormir sem glorificar o Espírito Santo, que, como disse Cantalamessa, é o Espírito que indica o mais íntimo de Deus e o mais íntimo do homem. Na teologia trinitária, os estudiosos da Trindade vão dizer que o amor do Pai pelo Filho e o amor infinito do Filho pelo Pai é o Espírito Santo. Uma comunidade perfeita, intimidade nas pessoas da Trindade. Busque essa intimidade com Deus. A religião que nós professamos, as missas que nós participamos, a leitura da Bíblia que realizamos,
os terços que meditamos, os sacramentos que da igreja recebemos, tudo isso tem um fundamento só: intimidade com Deus, a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer que o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? E como é que o ser humano perde a sua alma? Afastando-se da intimidade com Deus, tendo prioridade para tantas coisas, menos para Deus. Gente, é impressionante como que as pessoas hoje têm intimidade com tudo e procuram intimidade com todos, mas menos com Deus. A palavra da onda, se assim posso dizer, está na crista da onda, é a intimidade, não é? As pessoas até brincam, dá dinheiro, mas não dá intimidade, não. Quantos nas baladas da vida, na primeira noite de encontro, já terminam numa cama? Aí as pessoas dizem, não, mas é intimidade. E tem gente que gosta, né? O papai aqui gosta de intimidade. Quer dizer, as pessoas buscam rapidamente intimidade amorosa, intimidade carnal. Tem até a intimidade profissional. A pessoa não conhece a outra, mas por causa de dinheiro, vamos fechar o negócio agora. Mas será que esta fome que as pessoas têm de intimidade com aquilo que nem deveria ter, elas têm fome de intimidade com Deus? Procuramos intimidade com as pessoas que admiramos, mas não procuramos intimidade com o Altíssimo? Temos tempo para os amigos, não temos tempo para Deus? Temos tempo para tudo, não temos tempo para oração? E aqui em Romanos 8, 35 a 39, vai dizer: aquele que tem intimidade com Deus, ele não tem medo na hora das provações. Aí a pessoa não tem intimidade com Deus, aí começa um problema na vida, ela fica desesperada. A pessoa não dorme, a pessoa não come, ela vê, por quê? Está faltando intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o principal da nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E como é que você se torna mais do que vencedor? Tendo intimidade com Cristo. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um carrão importado. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um relógio Rolex. Eu sou mais do que vencedor porque eu sou empresário de sucesso. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um cartão de crédito ilimitado. Eu sou mais do que vencedor porque eu só viajo na primeira classe. Não! Você é mais do que vencedor, porque nada pode te separar do amor de Cristo, da sua intimidade com Deus. Nada é mais importante que a sua intimidade com Deus. Você pegue tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que para você é muito importante, coloca de um lado e coloca de outro a intimidade com Deus. Nada se compara com a amizade com o Senhor. Nada se compara em você ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Em tudo isso, somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem potestade, nem altura, nem abismo, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Intimidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Meus irmãos, desculpe, se você está buscando as coisas do alto, mas você não busca intimidade com Deus, você está perdendo tempo. Graças a Deus as pessoas vão na igreja, mas eu como padre fico olhando assim os fiéis,
Como tem gente que perde tempo na igreja? Porque está ali voando, está ali, em outro mundo. Eu não sei qual mundo que essa pessoa está. A pessoa tem tudo ali, ela só não tem intimidade. Ela masca chiclete, ela mexe no celular, ela cochila, ela critica a roupa da mulher, fala da barba do homem, fica olhando o relógio. Está notícia de tudo. Ela só não está notícia da intimidade dela com Deus. E este é o mais importante. E aqui, meus irmãos, o coração da mensagem desta noite. Não há intimidade maior com Jesus Cristo do que unir a nossa alma com Ele. E a pergunta é, como que isso acontece? Pela Eucaristia. A nossa meta é buscar esta união com Jesus no Santíssimo Sacramento. Diz São Dinis, o Areopagita, que o efeito principal do amor é procurar a união com o objeto amado. Exatamente para se unir com as nossas almas, foi que Jesus instituiu a Sagrada Comunhão. Eu sou sacerdote. A minha intimidade com Jesus, acima de todas as outras coisas, se dá pela Eucaristia. É na Eucaristia que eu me uno a Jesus Cristo e que Ele se une a mim. Jesus Cristo quer ser todo de quem o recebe. Jesus Cristo quer ser todo de quem o recebe. E nós precisamos ser todo dele. A minha pergunta para você que está conosco é: existe intimidade maior? Existe intimidade maior com Deus do que quando nós comungamos, quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia? Jesus deseja que o seu coração seja um coração só com o nosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Como que isso acontece? Na hora da comunhão. Quando você comunga, o coração de Jesus bate no seu coração. O sangue de Jesus passa pelas suas veias. O Senhor se torna uma só coisa com você. Você já viu na hora da missa, quando o padre está preparando o altar, e ele coloca no cálice o vinho, e ele pinga uma gotinha de água dentro do cálice? Você já observou isso? Naquele momento, o vinho simboliza Jesus Cristo, e a gotinha de água, eu, você. Cada pessoa que está na missa é aquela gotinha de água colocada dentro do vinho. E depois disso, meus irmãos, nem o maior cientista do mundo consegue tirar esta gota de dentro do vinho. Porque aquela gota de água, ela será vinho. Tem intimidade maior? Tem intimidade maior? Para o sacerdote, o momento emocionante da consagração, quando o padre deita o cálice um pouquinho e ele vai dizer as palavras consagratórias: tomai todos e bebei, este é o cálice. Quando eu olho dentro do cálice, ali está o sangue do Senhor. Mas o reflexo que eu vejo não é o rosto de Cristo, é o meu rosto, refletido no sangue do Senhor. Ali o padre pode dizer: não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E pela intimidade com Deus, nós poderemos dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Isso é intimidade. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Na comunhão, Jesus une-se à nossa alma e a alma com Jesus. E esta união não é de mero afeto, mas verdadeira e real. Quem vai refletir isto é Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. A nossa união com Jesus Cristo na comunhão não é uma oração emocional. Eu comunguei. Eu estou sentindo alguma coisa. Meu Deus, não, que delícia. Glória. Eu estou emocionado. Papai. Não, isso é só emoção.
Mas eles vão dizer, e Santo Afonso vai dizer, que a nossa união com Jesus Cristo, ela não é emocional. Eu estou sentindo como um gay, glória. Não. É uma união real. Quando eu recebo a hóstia consagrada, eu estou em Jesus e Jesus está em mim verdadeiramente. Ele vai dizer, não é uma união de afeto, é uma união real. Então, quando você for à missa e você se levantar para comungar, você se levante se você quiser intimidade com Jesus. Ali é um ato de intimidade. O Senhor vivo na Eucaristia, Ele vai para o seu coração. Para o seu coração. São Cirilo de Alexandria vai dizer, como dois pedaços de cera derretidos se misturam, assim o que comunga se torna uma só coisa com Jesus Cristo. Se não contar historinha, não é o Padre Christian, não é? Hoje em dia não mais, porque procissão sobe, procissão desce, o boteco está aberto, o som ligado e o povo bebendo. Mas até pouco tempo, até aqueles que não acreditavam tinham respeito. A procissão apontava na esquina, era aquele corre-corre, era guardando garrafa de cerveja, guardando aquelas mesas de metal e põe cadeira para dentro. Eles abaixavam as portas e abaixavam o som. A hora que a procissão passava, o bar voltava a funcionar. Aí na sua cidade não era assim? Era assim. Mesmo aqueles que não estavam participando, eles tinham esse respeito de abaixar a porta. A história é sobre isso. Num dia de Corpus Christi, estava subindo a rua, a procissão. O dono do bar olhou, católico, né? O tal do não praticante. Opa! Vem a procissão do Santíssimo. Guarda as mesas, gente. Foi aquele corre-corre. Guardando mesa, guardando cerveja, guardando garrafa de Heineken. Pega a Heineken, vamos guardar. Pega o torresmo, pega o... Ai, gente, guarda a farofa. Olha a farofa. Guarda a farofa. Era assim, uma confusão. Aí desceram a porta do bar. E tinha uma criancinha, que era filho do dono do boteco. Ele... debaixo da porta, ajoelhou e ficou assim, com a mãozinha, olhando a procissão passando assim. Ó. Aí a procissão passando, ele com a mãozinha posta assim. Aí pronto, a procissão passou. Aí abriu a porta, o boteco voltou para funcionar. Terminada a missa, está descendo uma senhora que era ministra da comunhão. A hora que o menininho olhou aquela senhora, o menino falou, pai, guarda a mesa, guarda as garrafas, guarda a farofa, desce a porta. Aí a mulher falou assim, que isso, menino? Para vir até que estava certo, mas que palhaçada é essa? O menino disse, não, porque quando a procissão subiu, Jesus estava no ostensório. A senhora não foi à missa? Fui, estou saindo de lá. A senhora não comungou? Comunguei. Pois é, a gente guardou tudo e fechou a porta, porque Jesus está passando agora, só que agora está no teu coração. O Jesus que subiu no ostensório, ele está passando aqui de novo no teu coração. O que a criança sabia? Que o momento da comunhão é a intimidade maior com nosso Senhor Jesus. Guarde o que disse São Diniz, o Areopagita. Quando alguém comunga, se torna uma só coisa com aquilo que se recebe. Como a cera se une, São Cirilo de Alexandria. E aqui, Santo Afonso vai dizer, atenção, para nos mantermos sempre em união com Jesus Cristo, aproximemo-nos frequentemente com as devidas disposições da mesa eucarística. Porque se por um lado a comunhão é salvação, por o outro é condenação. Aquele que comunga indignamente está comungando a própria condenação. Então nós temos que buscar uma vida de santidade para comungarmos sempre, sempre, buscando esta união com o Senhor. E aqui ele está falando para
o padre, para o ministro ordenado. Olha o que ele está dizendo, olha que coisa. E se és diretor de almas, exorta as tuas dirigidas à comunhão frequente. Costumava o bem-aventurado João de Ávila dizer que os que censuram as pessoas de frequentar a comunhão fazem o papel do demônio, que tem grande ódio a este sacramento, porque dele as almas recebem o fervor para progredirem na perfeição. Quando comungamos, afiguremo-nos que Jesus Cristo nos diz, no dia lá para sua serva Margarida: vê, minha filha, a bela união entre nós, pois ama-me, fiquemos sempre unidos no amor e nunca mais nos separemos pela sagrada comunhão. Cuidado, porque hoje eu vejo que nós temos extremos. Um extremo, a pessoa comunga de qualquer jeito. Ela vai à missa, comunga. Está em pecado mortal, comunga. Não pode comungar, estou comungando. E temos o outro extremo. Qualquer coisa, eu não comungo. Uma coisinha pequena, eu não comungo. Santo Afonso está dizendo, parafraseando o bem-aventurado João de Ávila: os que censuram as pessoas de frequentarem a comunhão mais vezes fazem o papel do demônio, que não quer que a pessoa comungue para ter uma vida virtuosa. E finalizo, meus irmãos, com um testemunho de intimidade. Estamos falando de intimidade. Só quando eu falo de Moisés, aqui para nós, está bem longe, né? Moisés foi amigo de Deus. Quanto tempo tem que Moisés passou por essa terra? Misericórdia. Mas nós temos aqui um amigo de Deus de hoje. Alguém que tinha intimidade com Deus hoje. Tinha intimidade com a Eucaristia. E para nós, sacerdotes ordenados, se transforma num exemplo a ser seguido. O cardeal Vantuan. E eu quero finalizar esta noite com o testemunho dele. Eu rogo a Deus que eu seja um padre assim, íntimo de Jesus Cristo e da Eucaristia. Eu posso perder tudo, mas o padre não pode perder a sacralidade do altar, o amor à Eucaristia, o zelo pela Eucaristia. Escute isso. Testemunho dele. Quando fui preso em 1975, um angustioso questionamento se apoderou de mim. Poderei ainda celebrar a missa? Olha, o cardeal sendo preso, ele não está preocupado com nada. Tem cama na cela? Tem banho quente? Tem comida? Não, ele está preocupado. Eu vou poder celebrar a missa? Foi a mesma pergunta que mais tarde os fiéis me fizeram. De fato, logo que viram, perguntaram-me: mas o senhor pôde celebrar missa? No momento em que tudo veio a faltar, a Eucaristia passou a ocupar o primeiro lugar dos meus pensamentos. O pão da vida. Em todas as épocas, especialmente nos momentos de perseguição, a Eucaristia foi sempre o segredo da vida dos cristãos. Nós vamos viver momentos de perseguição. E quem vai nos dar força é a Eucaristia. Quem vai nos dar sede e fome de santidade é a Eucaristia. Quem nos manterá de pé é a Eucaristia. Eu falo como padre. Ai do padre que se descuidar da Eucaristia. Ai do padre que virá um funcionário do altar. Aí ele vai perder a intimidade com Cristo Eucarístico. Aí vai se preocupar com tantas outras coisas, deixando o zelo eucarístico. Eusébio de Cesareia recorda aos cristãos a não deixarem de celebrar a Eucaristia, mesmo na provação, mesmo na perseguição. Quando fui preso, ele dizendo, o cardeal, tive de ir imediatamente e de mãos vazias. Atenção, no dia seguinte, deixaram-me escrever uma carta, pedindo coisas urgentes, roupa, pasta de dente, etc. Escrevi: por favor,
mandem-me um pouco de vinho como remédio para as minhas dores no estômago. Os fiéis logo entenderam o que ele queria. Pegaram um vidrinho pequeno, colocaram o vinho canônico, vinho de missa, e mandaram. Mandaram um frasco de vinho para a missa, com uma etiqueta no vidro: remédio para dores no estômago. E algumas hóstias escondidas numa tocha para proteger contra a umidade. Um vidrinho de vinho, umas hóstias escondidas. A polícia me perguntou, esse é o cardeal Vantuan contando: o senhor sente dores no estômago? Eu, com a mão no estômago, respondi: sinto. Aqui está um pouco de remédio para o senhor. A minha alegria naquele instante foi inexprimível. Todos os dias, com 3 gotas de vinho e uma gotinha de água na mão e um pedacinho de hóstia na outra, eu celebrava a Santa Missa. Todas as vezes tinha a oportunidade de estender as mãos e pregar-me na cruz com Jesus, de beber com ele o cálice mais amargo. Todos os dias eu recitava as palavras da consagração, confirmava com todo o coração e com toda a alma um novo pacto, um pacto eterno entre eu e Jesus, mediante o seu sangue misturado com o meu. A Eucaristia tornara-se para mim e para os outros que eram cristãos uma presença escondida que nos dava coragem em meio às dificuldades. Jesus na Eucaristia era adorado clandestinamente pelos cristãos que viviam comigo. No campo de reeducação, estávamos divididos em grupos de 50 pessoas. Dormíamos sobre o mesmo teto, onde cada um ocupava o espaço de 50 centímetros. Conseguimos fazer com que estivessem sempre comigo 5 católicos. Às 21h30 era obrigatório apagar a luz e todos devíamos dormir. Neste momento, eu me curvava sobre a cama para celebrar a missa, recitando tudo de cor. E em seguida, distribuía a comunhão, passando a mão por debaixo do mosquiteiro. Chegamos até mesmo a fabricar saquinhos com o papel do pacote do cigarro para guardar o Santíssimo Sacramento e levá-lo aos demais. Jesus Eucarístico estava sempre comigo no bolso da camisa. Na hora do intervalo, com os meus companheiros católicos, aproveitávamos para passar um saquinho a cada um dos 4 grupos de prisioneiros. Todos sabiam e cochichavam: Jesus está no meio de nós. Durante a noite, os prisioneiros se alternavam, fazendo turnos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus era ajuda inimaginável com a sua presença silenciosa. Muitos cristãos presos e que tinham perdido a fé voltaram fervorosos na fé. Assim, a obscuridade do cárcere tornou-se luz pascal e a semente germinou debaixo da terra durante a tempestade. Meus irmãos, com esse belo testemunho, nós finalizamos essa partilha. Não há intimidade maior com Deus do que a intimidade com a Eucaristia. O Instituto tem passado isso para você. Às 4 da manhã, no rosário da madrugada, Jesus no altar. O terço do combate, Jesus no altar. Adorar o Senhor. Hoje nós não estamos presos. Nós não temos que pôr Jesus num saquinho de um maço de cigarro. Nós temos Jesus hoje na beleza do ostensório, nas nossas igrejas tão bonitas feitas para o Senhor. E quantas pessoas fogem desta presença. A graça que eu peço para você esta noite é que você busque intimidade com Deus, buscando intimidade com a Eucaristia. O pedido que eu peço a Deus para todos os padres, e para mim de maneira especial, que eu possa amar Jesus Eucarístico como amou o cardeal Vantuan.
trazendo no seu bolso da camisa uma partícula pequenina, celebrando nas mãos com 3 gotinhas de vinho, uma gotinha de água, um pedacinho de pão, o santo sacrifício. Na vida de um padre pode faltar tudo, só não pode faltar o amor à Eucaristia. Meus irmãos, enquanto houver um altar, enquanto houver um sacerdote, enquanto houver vinho, água e pão, há esperança para o mundo. A Eucaristia é presença real. Você deseja muitas graças? Visite o Santíssimo Sacramento muitas vezes. Você deseja poucas graças? Visite o Santíssimo Sacramento poucas vezes. Você não precisa de graça nenhuma? Não visite o Santíssimo Sacramento. Que Jesus Cristo seja a nossa força, que Jesus Cristo seja a nossa luz. Não o percamos no Santíssimo Sacramento. Não há intimidade maior com Deus do que recebê-lo na Santíssima Comunhão. Peçamos ao Senhor a sua bênção, que tenhamos um sono restaurador, que ao dormir o nosso corpo não cochile a nossa alma. E a partir do testemunho do cardeal Vantuan, que a cada missa que você participar, louve muito a Deus por você poder ter acesso livre ao Santíssimo Sacramento. Durante muito tempo, ele e católicos com ele mantiveram a fé com pequenas migalhas de pão e pequenas gotas de vinho. Mas era Jesus, Eucaristia. Ali faltou tudo, só não faltou o Senhor. E quem ao Senhor possui, tudo tem. Que o Senhor nos abençoe por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Olá, tudo bem? Que alegria estar com você em mais um encontro no nosso canal Projeto Luz e Vida. É o programa Motive Ação, levando até você mensagens de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Hoje, em mais um encontro, nós queremos olhar para dentro de nós mesmos e fazer um encontro com aquilo que nós temos de mais sagrado, com a nossa melhor parte, com aquilo que nos identifica realmente como autores da nossa história, abertos à graça e ao poder de Deus. Hoje, aqui meu celular no... Que é isso, gente? Olha aqui. Um minutinho só. Alô? Benção? Minha mãe. Bem, mãe? Eu tô no meio de uma gravação aqui. Tá. Tá. Não, tá aparecendo aqui, ó. Tá bom. Depois eu ligo pra senhora. Tá bom. Devolvi, mãe. Devolvi. Fechei. Tá. Tá bom. Tá bom, mãe. Tá bom. Mãe, é tudo a mesma coisa. Tá. Com Deus. Deus abençoe. Benção. Tchau. Pois é, aproveitando a ligação da minha mãe, nós vamos falar hoje a respeito do celular. Não é a respeito do aparelhinho, mas é a respeito do vício. Aqui nós temos um aparelho. Ele é inanimado. Ele está lá. O que atrapalha a vida não é o celular. As pessoas falam muito. Hoje em dia, o que mais atrapalha os relacionamentos é o celular. Não, é o uso. O problema não está no aparelho. O problema se encontra na pessoa. E eu quero ajudar você a usar de maneira livre este aparelho, que ajuda muito, que agiliza muito a nossa vida. Hoje se faz tantas coisas por esse aparelho. Mas se você transformar este uso num vício,
assim como a droga, o álcool, o cigarro e tantos outros vícios de hoje, ao invés de você ser livre, você será escravo. E a palavra de Deus diz: não vos deixeis escravizar por coisa alguma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje e desejo do fundo do nosso coração que sejamos pessoas felizes, construtoras, livres em relação a este pequeno aparelho que tem separado casais, estragado famílias, destruído amizades. É o programa Motive Ação, levando até você reflexões que podem mudar a sua vida. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, meus amigos, que alegria estar com você em mais um vídeo no nosso canal. Quero agradecer a você, que é o nosso amigo, que nos segue pelo canal no YouTube, Projeto Luz e Vida. Gente, modéstia à parte, nosso canal está bombando, graças a Deus. Onde quer que eu vá, em palestras, celebrações, treinamentos de coaching, missas, etc. Tudo. Tem as pessoas, padre, eu acompanho o senhor toda semana no Luz e Vida. Esse é o nosso intuito, levar até você reflexões que podem ajudar você a ser a melhor pessoa que você consegue ser. Este é o nosso intuito, autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento humano. Tenho um amigo que é médico, está fazendo agora também a questão de estudo da mente. E esse estudo, eu vou até seguir aqui, que eu quero ser bem fiel aos dados. Existem no mundo 280 milhões de pessoas viciadas nos smartphones. Então olhe que não é pouca gente. O que é considerado um vício? Talvez você que esteja comigo agora fale, mas eu uso muito o celular, mas será que eu sou viciado ou não? Aqui está. A pessoa que mexe no celular mais de 60 vezes por dia é viciada. Aí você vai, mas eu não contei quantas vezes, porque já perdeu a conta, não é verdade? Já perdemos a conta. Eu tenho aqui 8 critérios para identificar se algo está errado na sua vida, na questão do vício do celular. Se você quiser, pause o vídeo, escreva numa folha de 1 a 8 e eu vou citar aqui 8 sinais do vício na vida de alguém. Se você marcar 5, você está aí viciado no celular. Tem que estar de 4, 3 para baixo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você pensa o dia inteiro em estar conectado? Sim ou não? Segundo, você sente a necessidade de aumentar o tempo de uso do celular para aumentar a sua alegria? Sim ou não? Você já tentou parar de usar a internet e não conseguiu? Sim ou não? Quarto, você sente irritação e ansiedade durante o tempo que você não pode estar na internet ou com o celular na mão? Sim ou não? Quinto,
Você muda o humor quando você entra em contato com a tecnologia? Ou seja, você está assim triste, apagado, quando o celular volta a dar sinal, quando você entra em algum site, o seu humor ele muda? Sim ou não? Sexto, você perde a noção de tempo quando está mexendo na internet, no smartphone? Você acha que mexeu ali 10 minutos, na hora que você olha, está lá uma hora, 2 horas, isso acontece com você? Você perde o tempo? Sim ou não? Sétimo, você tem atrapalhado o seu trabalho e a sua família, a convivência, por causa do uso excessivo do smartphone? Sim ou não? E oitavo, você mente para as pessoas sobre o tempo que fica conectado ou mexendo no celular? Sim ou não? São 8 pontos. Se desses 8 você marcou de 5 para cima, você está correndo risco de ter o celular como um vício. E o estudo, ele divide os usuários em 3 tipos. Olha que interessante. Consciente, abusivo e abusivo dependente. Primeiro tipo, consciente, é aquele que usa o celular de maneira normal. Se conecta o que precisa. E a vida virtual não interfere na vida real. Este é o consciente. Nós temos o abusivo. Ele usa muito e o virtual atrapalha o real. Terceiro, abusivo dependente. Além de o virtual atrapalhar o real, ele perde o controle. A vida da pessoa se realiza com o celular na mão ou conectado. Se não está, a pessoa não está feliz. Então esse é o abusivo dependente. Existem 5 dimensões que medem o nível de perda de controle. Olha que interessante. Primeira, excitação e segurança. Utilizar a tecnologia como refúgio de falso prazer e segurança. A pessoa está mexendo no celular, ela fica alegre, ela se sente segura naquele espaço. Segundo, tolerância. Se você não viaja para lugares em que não tem conexão com a internet. Eu conheço uma família bem próxima que o pai ficou muito contrariado porque comprou um sítio, um lugar muito bonito, verde, com criação, fogão de lenha. Mas a filha e o filho não vão porque ela não tem internet. O importante não é estar com a família, o importante não é curtir a natureza, é estar conectado. Então, cuidado, este é um fator. Terceiro, relevância. Se você acorda e já olha o celular, vai para o banheiro, leva o celular, está almoçando, mexendo no celular. Cuidado. Quarto, abstinência. O que sente quando não está conectado? Você fica uma pessoa irritada, ansiosa, você perde a alegria, fica triste. E o último, quinto, conflitos na vida real. A pessoa para de render no trabalho, para de render no estudo. Cuidado, o celular pode ser uma bênção ou uma desgraça na sua vida. Eu quero fazer com você o teste agora, se você é uma pessoa viciada no celular. Você vai numerar a folha de 1 a 30. De 1 a 30. E você vai responder sim, mais ou menos ou não. Ok? Você pode parar o vídeo, numera uma folha de 1 a 30 e você vai responder sim, às vezes, né? E não. Eu vou rápido aqui, você vai marcando. Não pensa muito não. O que vier na sua cabeça, você já marca. Vamos lá? E não minta para você, hein?
O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Você é uma pessoa viciada no celular? Primeiro, eu vou ler uma afirmação, são afirmações. Aí você vai, nesta questão, colocar sim, às vezes e não. Entro em pânico quando esqueço o celular, não fico sem ele. Parece que estou nu quando fico sem meu celular. Sinto-me mal só de pensar em ficar sem ele. Sim, às vezes ou não. Segundo, a primeira coisa que faço quando chego na casa de um amigo, bar ou restaurante, é pedir a senha do Wi-Fi. Terceiro, quando meu celular está sem sinal, quase morro de tédio. Não posso ficar desconectado do mundo. Sim, às vezes ou não. Quarto, quando me deito, ao invés de dormir, fico mexendo no celular até altas horas. O tempo voa e nem vejo. Quinto, sinto vibração fantasma, ou seja, o meu celular vibra no meu bolso. Quando eu pego e olho, ninguém me chamou e não chegou mensagem. Estranho, isso chama vibração fantasma. Você sente? Sexto, costumo enviar mensagem para alguém que está na sala ao lado. Isso é normal, pois todo mundo faz, principalmente no meu trabalho. Dê a resposta. Sétimo, sempre levo o celular quando vou ao banheiro. Já que estou no trono, vejo que esqueci meu celular em algum lugar, levanto na mesma hora e vou buscar. Responda. Oitavo, sinto necessidade de documentar cada ocasião e tirar um selfie em todo lugar que estou. Responda. Nono, não consigo ficar em lugar nenhum sem o celular à vista, seja na academia, no jantar ou até na igreja. Meu celular precisa estar no meu bolso, onde consiga vê-lo sentir vibrando ou sobre a mesa, com a tela para cima, que fico de olho. Cada mensagem eu dou uma conferida. Responda. 10. Tiro fotos de comida para postar e exibir nas redes sociais. Sorvete, açaí, pipoca, prato de comida, bebida, etc. Qual é a sua resposta? 11. Não vou a lugar nenhum sem meu carregador extra. Ficar sem carga na bateria do celular não é uma possibilidade na minha vida. Acabou a bateria do celular, acaba a minha também. Responda. 12. Deixo de ir a lugares onde não tem Wi-Fi. Não vejo o que posso fazer de divertido no lugar que não tem internet. Responda. Já me machuquei, agora é o 13. Já me machuquei por causa do celular. Ele pode ter caído no meu rosto enquanto eu mexia nele deitado na cama. Ou eu levei na rua um tropeção, caí, esbarrei num poste, porque estava de olho no celular. Quase fui atropelado. Responda. 14. Frequentemente mexo no celular enquanto alguém fala comigo. Se no meio de uma conversa chega uma mensagem no WhatsApp, tenho que olhar na hora. Responda. 15. Durmo com o celular na mão. Meu celular dorme e acorda comigo. Ele é a primeira coisa que eu vejo ao acordar. Sim, às vezes não. 16. Não gosto que ninguém olhe ou mexa no meu celular. 17. Não tenho vergonha de colocar meu celular para carregar em lugares aleatórios. Restaurantes, aeroportos, loja de roupa, cinema, banheiro. Não há tomada que não sirva para dar alguns minutos a mais de vida no meu celular. E não estou nem aí se os outros me julgam. Responda. 18. Meus amigos já desistiram de me mandar links e memes engraçados.
Eu simplesmente já vi todos eles, porque vivo somente para isso. E acho que os outros são atrasados. Responda. 19. Frequentemente fico irritado quando alguém me liga. Quem ainda fala ao telefone? Manda o WhatsApp, gente. Manda o WhatsApp. Responda. 20. Não consigo assistir a um filme inteiro sem dar uma olhadinha no celular. 1h30 é tempo demais. Eu entraria em estado de abstinência. Sim, às vezes não. Responda. 21. Já tentei usar menos o celular, mas não consegui. Responda. 22. Minto para as pessoas sobre o tempo real que fico mexendo no celular. Não quero que pensem que meu celular é um vício, pois não é. Responda. 23. De cabeça, não sei mais o número de telefone de ninguém. Tenho dificuldade de memorizar, mas hoje nem precisa, né? Responda. 24. Mesmo com o relógio no braço, olho as horas na tela do celular. Não entendo bem o porquê, mas quando assusto, já olhei. Sim, não, às vezes. 25. Gosto de ir a shows e a outros lugares interessantes para compartilhar toda a minha experiência nas redes sociais. Não consigo me segurar e tenho de postar todas as fotos e vídeos no Instagram, no Facebook. O que adianta viajar, por exemplo, e não mostrar aos outros o que eu estou fazendo e o quanto eu estou me divertindo? Responda. 26. Prefiro eu cair no chão a ver o meu precioso contrincado na tela. Eu caio e levanto. O celular não. Responda. Não me sinto, 27. Não me sinto bem deixando meu celular no bolso. Gosto de ficar com ele o tempo todo nas minhas mãos. 28. Entre ficar sem comer e ficar um dia sem mexer no celular, prefiro ficar sem comer. E não penso 2 vezes. Responda. 29. Já discuti com familiares e amigos por causa do celular. E 30. Tenho ódio quando dizem que eu sou viciado em celular. Não suporto e não aceito ouvir isso. São 30 questões. Você pode voltar o vídeo, ouvi-las de novo. Para cada questão você responde sim, às vezes e não. Depois você soma os sims, soma os às vezes e soma os nãos. E compara o resultado. Se o sim é maior que os às vezes e não, você é uma pessoa viciada e bem viciada. Se os às vezes foi a sua numeração maior, você é uma pessoa viciada, mas ainda tem solução. Se o não foi o maior, você usa de maneira consciente. Meus caros, a cada dia que passa, as pessoas se sentem mais solitárias. Não se tem abraço, não se visita mais os amigos. Hoje estão todos apenas com os olhos no celular. Você vai no restaurante, numa praça, numa pizzaria, ninguém conversa, todo mundo mexendo no celular. E você pode até responder, mas que mal faz? Todo mundo faz. Então eu vou abrir um buraco para todo mundo pular, vamos ver se você bobo também anda pulando. Então nós precisamos não viver uma vida virtual, mas sim uma vida real. Passear mais, estar mais com as pessoas, se desligar um pouquinho deste aparelhinho. Se a pessoa não vigia, ela vai cair nessa tentação e ela não terá uma vida real. A vida dela será virtual. Ela se resume ao Instagram, ao Face e tudo aquilo que ela vai criando
para que ela exista. O importante não são quantos presentes eu ganho no aniversário ou quem vai à minha casa, mas quantas curtidas eu tenho. O importante não é passear, ver o lugar, estar com as pessoas, não, o importante é mostrar que fui. O importante não é saborear a comida gostosa, mas tirar retrato e mostrar qual feliz eu sou e que comida boa estou comendo. Pessoas que vivem assim não estão vivendo uma vida real, estão vivendo uma vida virtual. E elas não querem ser pessoas realmente felizes, elas querem ostentar e mostrar para os outros aquilo que fazem, aquilo que têm e aonde estão. Nós podemos ter uma vida diferente. Não é vergonha reconhecer aquilo que não está bem na nossa vida. Vergonha é continuar fazendo aquilo que está nos roubando a verdadeira vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixe amarrar e nem se aprisionar pelo celular. Você é bem mais do que isso. E última coisa, se você está muito apegado ao celular, quer dizer que você não está se apegando às pessoas. O celular tem uma característica que está atrapalhando muito a vida das pessoas. Ele está nos aproximando dos de longe e nos distanciando dos próximos. Cuidado, se você não tem uma família fria, amigos apenas para necessidade. Vivamos uma vida real e a vida real acontece no aqui e no agora. Deixe o seu comentário. O que você tem vivenciado e o que você tem visto a respeito do uso do celular? Tem facilitado ou tem atrapalhado os relacionamentos? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, favorite o nosso vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha, isso me ajuda bastante. E mais uma vez, gratidão por você estar comigo. Celular
tudo bem? É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um programa SOS Casamento. Tenho falado e repito, casamento não é o final de uma caminhada, é o início de uma longa jornada que deve ser feliz. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, com uma base sólida de espiritualidade conjugal. E hoje eu trago um tema específico para as esposas. Você, que é uma mulher casada, você sabe quais são as 5 necessidades básicas do seu marido? É impressionante que nas minhas palestras conjugais, não é? Encontros para casais, eu faço essa pergunta. Muitas mulheres acham que sabem, mas quando elas fazem a dinâmica, as 5 necessidades básicas do marido, a mulher ela escreve as 5 necessidades básicas dela e não do seu esposo. Então é um tema importante e que vai mostrar para você, mulher, um pouquinho de como funciona a mente do seu marido e quais são as necessidades que ele traz para a vida de casal. Olha, tenho conversado com alguns maridos e eles estão encantados com a mudança da esposa. O que eles não sabem é que a esposa passou a investir nas 5 necessidades dele. E ele está vivendo então o casamento do seu sonho. Menos briga, discussão, indiferença, mais presença, amor e carinho. Pode confiar. Invista tempo e presença nas maiores necessidades do seu marido, que são 5, e você verá a transformação deste homem que você escolheu passar o resto dos dias da sua vida com a graça de Deus. Que tenhamos um bom encontro, que estas 5 necessidades do marido sejam saciadas enquanto marido e não a esposa fazer para o marido o que ela gostaria que ele fizesse por ela. Homem e mulher são diferentes. Mente masculina, mente feminina, bem diferentes. Então você, mulher, fique atenta. Muitas mulheres tentam saciar a carência do marido, fazendo aquilo que ela gostaria de receber como mulher. O caminho não é esse. É preciso que você descubra quais são as necessidades dele, para assim saciá-las e ter um casamento mais feliz. Um ótimo programa para todos nós. E eu quero começar a nossa reflexão com Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, há muitas pessoas que são lentas no cuidado. Aquilo que é para ela, ela faz com rapidez, com zelo, com esmero. Aquilo que é para o outro, depois eu faço. Eu estou cansado. Eu estou com preguiça. Isso não precisa. Então, se você deseja um casamento abençoado, um casamento duradouro, um relacionamento que vale a pena, saiba, o seu marido, ele tem 5 necessidades básicas. Primeira necessidade, companheirismo recreativo. O que é isso? É necessário que a esposa esteja ao lado do marido quando ele estiver fazendo o que ele mais gosta. Vou te dar um exemplo de como mulher afasta marido. O marido gosta de futebol. Todo jogo que ele vai assistir na TV, a mulher está no quarto dormindo,
ou ela está no quintal brincando com o cachorro, ou ela está no quarto do filho. Eu não tolero futebol. Só que você estará assistindo aquela partida não por você, mas por ele. Quando você começa a valorizar o hobby do seu marido, aquilo que o seu marido gosta, ele vai pensar e ele vai devolver o valor, fazendo para você e com você aquilo que você gosta. É muito importante que o seu marido sinta isso. A minha mulher gosta de ficar comigo. A minha esposa gosta de me agradar. Ela é uma companheira recreativa, ou seja, ela participa daquilo que o marido gosta, daquilo que faz com que ele seja mais feliz, mesmo que ela não goste. Deixa eu contar um exemplo rapidinho. Teve aqui em Betim, perto da nossa capital de Minas, BH, um concurso de essas motos de trilha. Não sei se o certo é falar motocross, mas era uma pista onde as pessoas pulavam de moto para um lado e passavam na lama, aquela coisa do outro. O marido é louco com isso. A mulher detesta. Mas eu partilhei uma palestra dessa no encontro de casais aqui em Divinópolis e o marido já tinha comprado o ingresso para ver esse circuito de motos. A mulher, depois que ouviu essa necessidade do marido, uma companheira recreativa, ela fez questão de comprar o ingresso e ir com ele. Pergunta se ela gostou. Detestou. Ela nunca ouviu tanto barulho na cabeça. Mas pergunta para ela como que o seu casamento está agora. Ela me disse, padre, parece um milagre. O meu marido mudou da água para o vinho só porque eu fui com ele no campeonato de moto. Hoje ele tem mais paciência, está mais carinhoso, está me ajudando mais. Gente, isso funciona. Eu não estou aqui gastando o meu tempo, investindo recurso financeiro para gravar um vídeo para você só para dar acesso no YouTube. Funciona. Comece a estar mais com seu marido, comece a acompanhá-lo naquilo que ele gosta, de carinha boa. Você verá que isso para o homem tem um valor muito grande, não é? Seu marido gosta de olhar carro, ele gosta de bola, ele gosta, né, de cachorro, você pode até não gostar dessas coisas, vá com ele. Fique com a carinha boa. E se ele perguntar assim, ai meu bem, mas você agora passou a gostar, você fala, não é que eu não goste, eu estou aprendendo a gostar, mas eu estou aqui para estar com você. Parece que esse romantismo pode fazer que funciona. Você vai conseguir mudar o seu marido para melhor se você for uma companheira recreativa. Segunda necessidade dos maridos, satisfação sexual. Eu pus do segundo para não pôr em primeiro. Gente, marido, ele quer ter intimidade com a mulher. Marido gosta de sexo. Então, neste quesito, vocês precisam ter um diálogo aberto. Falar sobre isso. Conversar sobre isso. 1 Coríntios 7:5 vai dizer que a mulher não deve privar o marido de relação. Muitas mulheres, elas tiveram relação sexual para engravidar. Elas engravidaram, tiveram os filhos, agora para elas, sexo não precisa ter mais. Ela se sacia com os filhos. Saiba, seu marido não. Seu marido, ele tem necessidade de relação. Ele tem necessidade de sexo. Tanto é uma brincadeira aqui, mas é respeitosa, que a mulher se concentra na cabeça de cima e o homem se concentra exatamente. Gente, isso aí, todo curso que eu já fiz até hoje de terapeuta familiar, terapeuta conjugal, orientador de casais, todos falaram a mesma coisa. Mulher tem carências afetivas. Homens têm carência sexual. Eu nunca atendi uma mulher que reclamava que o marido faz sexo demais. Nunca atendi uma mulher assim. Mas a mulher reclama o quê? O marido é ausente, não é carinhoso, não conversa com ela, não sai com ela, é um marido seco.
Quando eu atendo um marido que vem reclamar da mulher, o que o marido me diz? Padre, minha mulher não quer transar comigo. Ele fala um negócio rasgado, entendeu? Então guarde isso. Seu marido precisa de satisfação sexual. Então converse com ele isso, estejam conectados um com o outro para que isso seja frequente no seu casamento. Terceiro, parece que não, mas o seu marido, ele necessita ser admirado, porque o patrão o elogia, os colegas o elogiam, as pessoas da rua elogiam, mas você elogia o seu marido? Tem mulher que só fica no ouvido do marido cobrando. Ah, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bom. É um falatório, parece que a mulher engoliu um papagaio, mas não cala a boca um minuto. E ela nunca tem para o marido uma palavra de admiração. Reconhecer o que ele faz, reconhecer a sua aparência, falar se o seu marido é bonito aos seus olhos, não interessa a aparência do seu marido para os outros, é para você, não é? Então o marido necessita disso. Não deixe as ações positivas passarem despercebidas. Se você tem uma oportunidade para elogiar o seu marido, elogie. Eu vi algo aqui no Hotel Verona, em Divinópolis, que eu falei, esse casal tem futuro. Esse casal tem futuro. Eu estava na porta do hotel resolvendo uma questão de ônibus e chegou um carro. O pessoal viajou de São Paulo aqui para Divinópolis, parece-me para olhar a questão de roupa. Quando o marido parou o carro na porta do hotel, a mulher desce, o marido desce, a mulher vai até o marido, dá um beijinho no marido e diz assim: nossa, você é demais. Eu jamais conseguiria dirigir de São Paulo aqui como você vê nessa tranquilidade. Ele sorriu, pegou na mão dela e os dois entraram para o hotel. Viu uma mulher sábia? Ela não perdeu oportunidade de elogiar o marido. O marido é bom no volante, os conduziu de São Paulo a Minas, sem acidente, conversando com ela. Ela não perdeu a oportunidade, elogiou, mostrou a sua admiração. Uma mulher que sempre vê o lado positivo do marido é um casal que vai longe, é um casal que vai dar certo. Quarto, apoio doméstico. Exatamente. Apoio doméstico envolve a criação de um ambiente familiar tranquilo e bem gerido. Quando eu falo de apoio doméstico, é que a mulher, ela tem este dom de coordenar a casa. O marido, ele pode ser um marido 5 estrelas, mas ele jamais conseguirá fazer aquilo que é próprio da mulher. A mulher, ela tem essa capacidade de gerar a cozinha, gerar os filhos, gerar os móveis, a limpeza da casa. Claro, há homens bem capacitados nesta área, mas o marido espera da mulher que a casa esteja em ordem através dela. Eu vejo com muita preocupação alguns casais de namorados. Eu não estou falando que você, mulher, será uma empregada doméstica. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero aqui ressaltar é que a mulher, ela precisa saber o mínimo de casa. E talvez você pode ensinar ao seu marido, ou talvez o seu marido já saiba. Gente, é preocupante. Casais de namorados que querem se casar, a mulher não sabe arrumar uma cama. A mulher não sabe fritar um ovo, não sabe afogar um arroz. Ô minha filha, você quer casar como? Não, a gente vai viver de amor. Depois que casa, você verá que não é só de amor que se constrói um casamento. Então a mulher precisa ter esta noção que a governança da casa, que a organização do espaço interno passa pela mulher. Então você, esposa, saiba, o seu marido espera isso de você. Se você espera dele tantas coisas, ele espera que a casa tenha essa coordenação que é da mulher.
É como eu ouvi certa vez. O marido, ele leva o recurso, a mulher administra o recurso, mesmo que ela trabalha também. Então olha que interessante, há mulheres que nunca pensaram nisso. O seu marido espera de você apoio doméstico, criação de um ambiente gostoso de estar. Isso parte é da mulher. Eu já fui em certas casas, sem falar nome, onde a mulher não é muito afoita nessa área da organização. Gente, a casa é uma bagunça, a casa é uma zona, porque não passa pelo marido. Quem coordena, quem ordena, quem mantém um ambiente de convivência, muitas vezes é a mulher. E se a mulher não faz isso, dificilmente terá uma casa organizada. E olha, um ambiente organizado, um ambiente limpinho, um ambiente cheiroso, é um ambiente bom de estar. Um ambiente fora do lugar, com pó, com mau cheiro, ninguém quer ficar num ambiente desse. Então essa organização da casa, mesmo que ela não faça, pode ser que a sua família tenha mais condições e você pague alguém para fazer isso. Mas a mulher ela tem que gerir a casa. Isso é próprio da mulher. E por último, uma esposa atraente. Esta é a quinta necessidade do marido. O marido deseja ter uma esposa bela, porque ele a ama. Quantas mulheres perdem o marido por não se cuidarem? Claro, o marido precisa se cuidar, não é? O homem também precisa se cuidar. Eu falo que 3 cheiros não pode haver no marido que queira um casamento longo. Cheiro na boca, nas axilas e nos pés. É o famoso mau hálito, cecê e chulé. Esses 3 cheiros ninguém aguenta. Imagina uma mulher dormir na cama com um homem fedorento, um homem fedido. Eu já atendi mulheres assim, mulheres sofridas. Falou, padre, eu amo meu marido, mas não dá viver com um cara daquele. Eu não sei se estou dormindo com um homem ou com um leitão. Além da gordura dele, o cheiro, ninguém aguenta, gente. Vamos colaborar disso aí, coitado dessas mulheres. Mas tem homem também que está penando com as mulheres, viu? O marido chega em casa, a mulher aquele cabelo de piaçava, aquela unha parecendo um tatu bandeira, a mulher não se cuida, não passa um batom, não depila as axilas, não toma banho direito, a mulher sorri, já caiu o rosto. Ô, gente, pelo amor de Deus. Aí depois reclama, meu marido me traiu. Aí olha a mulher que ele pegou. Porque o homem, nesta área, ele é mais frágil que a mulher. Então, se ele tem em casa uma mulher bela, eu não estou falando que o que conta é apenas a aparência, mas a aparência também conta. Veja, na época do namoro, como ele e ela são belos um para o outro, como ela se enfeita para ele, como ele se prepara para ela. Isso é próprio. Mães aí que têm filhos na época do namoro, veja quanto tempo a sua filha e o seu filho ficam no banheiro antes de se encontrar, corta a unha, faz a barba ou faz aqueles desenhos bonitos nas barbas que o pessoal está fazendo hoje. A mulher faz chapinha e batom e perfume e põe calçados que vai, né, tornar ela mais alta e faz regime. Depois que casa, gente, é uma tragédia. Então você que é mulher, você é bela. Então cuide de você, goste de você e não se apronte por causa do seu marido. Esteja bela por você. Agora, o marido tem que deixar de ser grosso também, não é? Parar de implicar com a mulher. Porque tem marido que é inseguro, então quando a mulher se enfeita muito, o que ele acha? Eu sou esse boneco de Olinda aqui, eu sou esse boneco do posto. Sabe que boneco do posto fica assim, ó? Tem marido que parece aquilo ali. Minha mulher tá muito bela, daqui a pouco vem um caminhão e leva. Então o que o marido faz? Ao invés dele se melhorar, ele começa a agredir a mulher. Você está usando essa roupa, você está feia, você está gorda, isso não combina com você, é porque ela está bonita. E ele está com medo de perdê-la. Então, se o marido tem necessidade de uma esposa bela, ele deve oferecer recursos e meios para que a mulher esteja bela.
É verdade. Então o marido levar a sua esposa no salão, de vez em quando levá-la num local para que ela seja cuidada, dar um dinheirinho para ela, comprar um batom, uma pintura, um condicionador, senão a mulher fica carente, gente. A mulher fica carente. Um dia uma mulher chegou perto de mim e falou assim: padre, eu ando tão carente. Falei: filha, olhando para você eu estou vendo a sua carência. Você está carente, sua boca está carente de batom, o seu rosto está carente de uma maquiagem, o seu cabelo está carente de um condicionador, o seu corpo está carente de um regime, os seus pés estão carentes de uma bela sandália. Ela tem uma risadinha: é, padre, é por aí mesmo. Que mulher que não quer se sentir bela? E o marido, se ele tem necessidade que a mulher esteja bela para ele, que ele cuide para estar belo para ela. Hoje é mais fácil, eu vejo tantos homens fazendo caminhada, andando de bicicleta, nadando, fazendo musculação, homens cuidando do corpo, colocando tudo em ordem. Fica bonito, as mulheres muito bonitas, né? Não é que a beleza põe mesa, não é esse ditado, mas é preciso caprichar para aquele que eu amo. Então, se o seu marido tem necessidade de uma mulher bela, seja uma mulher bela para ele. É claro que você não vai todos os dias estar de vestido longo, fazer esmalte. Talvez não é a realidade de todas as mulheres, mas não perca a oportunidade de estar bonita para ele. Não perca a oportunidade de mostrar para o seu marido que você é aquela mulher com quem ele se casou. Uma mulher que está ficando mais experiente e ao mesmo tempo mais bela, mais elegante, atraente aos seus olhos. É claro, o marido tem outras necessidades além dessas 5. Mas segundo pesquisa, essas são as 5 necessidades básicas do marido. Aí você na sua casa vai colocando outras necessidades de acordo com a vivência que você tem com seu cônjuge. Finalizando, o resumo: quais são as 5 necessidades básicas do seu marido? Vamos lá. Companheirismo recreativo, satisfação sexual, admiração, apoio doméstico, essa questão de organizar a casa, e um cônjuge atraente, uma mulher bela. Depois disso, o que virá além disso é consequência disso. Eu sei que muitas esposas acompanham assiduamente o SOS Casamento. Sou grato a Deus pelos comentários que tenho lido, testemunhos que tenho recebido. Aonde eu viajo, as pessoas vêm: padre, o senhor não sabe o quanto esta série SOS Casamento melhorou o meu casamento. O senhor salvou o meu casamento. Dá certo. Eu não estou aqui falando de teoria, eu estou falando de prática. Comece a estar mais com seu marido. Elogie o seu marido. Prepare mais noites de love. Aquela noite para mexer o doce, para sapecar iaiá. Comece a fazer mais isso. Comece a organizar o ambiente da casa e que ele se sinta bem. Fique mais bonita para ele. Você vai investir no seu casamento. Você vai passar este relacionamento para um outro nível, um nível de satisfação. Você terá um casamento feliz. Você realizará o sonho que você sempre teve de ter um marido ao lado que vale a pena. Claro que eu não disse nestes, porque não apareceu na pesquisa, porque não era uma pesquisa religiosa, era uma pesquisa de terapia conjugal. Mas aqui, algo que toda mulher necessita fazer para o marido é orar por ele. Feliz do marido que tem uma mulher que é sua intercessora. E a mulher que ora para o marido estará atraindo para a vida dele copiosas graças. E quando você menos assustar, o seu marido estará ao seu lado orando com você. Então, além de satisfazer estas 5 necessidades básicas do seu marido,
ore por ele todos os dias. Chegamos ao final de mais um encontro. Deixe o seu comentário. Gente, compartilhe este vídeo com outros casais. Eu tenho certeza absoluta, um vídeo como esse pode salvar um casamento. Favorite, deixe o seu joinha. Isso ajuda o YouTube a indicar este vídeo para tantas outras pessoas que estão vivendo um casamento pequeno, um casamento abafado, um casamento que vai terminar em divórcio. Compartilhe isso. Vamos ser semeadores de boas novas para os casais. Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. E se você ainda não me segue, siga-me no Instagram e no Facebook, Padre Christian. Nós temos usado também desses dois lugares para levar as pessoas a serem as melhores pessoas que elas podem ser e experimentarem o amor de Deus. Este é o nosso programa, que faz parte